Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Irmãos encarnados e desencarnados. Agradecendo a Deus esta oportunidade por estarmos aqui mais uma vez. E é uma felicidade retornar nesse ano e poder contribuir um pouco daquilo que a gente conhece, procura aprender e conhecer dentro da doutrina espírita e também do Evangelho de Jesus. O tema para a nossa noite é a felicidade. E nessa virada de 2022, 2023, é o que mais a gente deseja, né? Hoje mesmo, eu tive a gratidão das pessoas que me receberam, desejaram assim um feliz ano novo. E é isso que a gente mais fez durante esse período, né, de troca da virada, desejando aos nossos familiares, amigos, um feliz ano novo. E são muitos que desejam a fé, a esperança, o amor, mas eu acredito que o que se destaca mais desse desejo é a saúde, a paz e a felicidade. E a saúde nós sabemos que é primordial, já que nós somos espíritos habitando nesse mundo material e necessitamos, é claro, um corpo físico. Então, a saúde é muito importante para nós, porque se estamos com saúde, nós temos vitalidade, disposição, ânimo, nós temos a ferramenta física em condições de trabalho, de realizar aquilo que nós desejamos. Então, a saúde, vamos dizer que seja a primeira, né? Que é muito importante para nós. A paz. Mas que paz é essa? Nosso país não está em guerra, a guerra está em outros países, mas que paz é essa? Talvez essa paz reflete o que está dentro de cada um de nós. São os nossos desafios, as nossas queixas, lamentações, os nossos conflitos mais íntimos, que muitas das vezes nos prejudicam a nossa caminhada porque não estamos equilibrados, não estamos em harmonia. Então essa paz que nós desejamos a cada um é a paz interior, porque a partir dessa paz interior a gente expande para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Então a importância de estarmos em paz conosco mesmo. E a terceira é a felicidade. Mas o que é ser feliz? É isso que nós vamos conversar nesta noite. Você é feliz? Já paramos para perguntar a nós mesmos se somos felizes? Se somos felizes onde nós moramos? Se somos felizes com as pessoas que convivemos? Se somos felizes com o nosso trabalho, com a nossa sociedade, com o nosso bairro, com os nossos vizinhos? Se somos felizes conosco mesmo? Será que somos felizes? Ou usamos uma máscara de felicidade? Será que lá no nosso íntimo nós somos criaturas felizes? Mas essa pergunta, ou seja, essa resposta, quem poderá dar é cada um de nós, para nós mesmos, né? Como é a nossa vida? O que desejamos para esse ano novo, para 2023? Que felicidade é essa que buscamos na nossa vida? Vou contar essa pequena história sobre o pódio e a felicidade. Certa feita, um homem procurou um sábio porque ele era muito infeliz. Ele vivia com muita aflição, com muita angústia. Então ele procurou esse sábio e disse a ele que a vida
era muito difícil, que as crianças, os filhos, eles gritavam muito, incomodavam e não deixavam tranquilo o ambiente familiar. Ele disse que a sua sogra reclamava de tudo. Tudo que ele fazia, todas as coisas que aconteciam na casa, ela reclamava. Ele também disse que a sua esposa vivia pelos cantos, chorando. E muitas das vezes não tinha nem canto, porque estava sendo ocupado com os gritos, com as lamentações. Então ele pediu ajuda ao sábio, sabendo que este era o homem mais capacitado naquele local, que poderia dar uma direção para a sua vida. E o sábio então disse a ele: você cria cabras? Sim. E você tem bode? Eles têm. Então você pega o bode e coloca dentro da sua casa. O quê? Colocar o bode dentro de casa? E ele disse: sim, por uma semana. Como ele era um sábio, conhecedor da verdade, um homem inteligente, ele então fez isso, colocou o bode dentro de casa. Depois de uma semana ele volta, ainda mais revoltado, com uma escúria, umas lamentações, dizendo ao sábio: o que você foi fazer com a minha vida? Se já era difícil, agora está cada vez mais complicado. Porque as crianças têm medo do bode, ele tenta chifrar a todo momento elas. A minha sogra agora vive berrando, gritando. E o que é pior, a minha esposa que lamentava agora chora profundamente. E sem contar que o bode está comendo os tecidos dos nossos móveis, o pouco que a gente tem. E à noite a gente não consegue dormir, porque o bode fica berrando a noite toda. E então o sábio abre um sorriso e diz: agora você tira o bode de dentro de casa e depois vem até aqui. E assim ele fez. Depois de passar alguns dias, ele vem todo feliz, alegre. E ele diz: agora minha vida é só felicidade. As crianças são calmas, brincam tranquilamente. A minha sogra não reclama de mais nada. E até aprendeu a costurar e a consertar os tecidos que o bode rasgou, furou. E a minha esposa agora é tranquila. Não vive naquela agonia, naquele desespero. A casa está um brilho, uma limpeza. Eu só tenho a agradecer a você. E assim, queridos irmãos, é a nossa vida. Muitas das vezes, nós não somos felizes porque colocamos um bode dentro de casa. Reclamamos de tudo e de todos. E muitas das vezes reclamamos de Deus. Por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tanta dificuldade? Por que a minha família me trata dessa maneira, nessas condições tão difíceis? Nós reclamamos muito. E tudo que nós precisamos é tirar o bode de dentro de casa. Então que fica aqui a lição para nós. Parar de reclamar tanto e fazer o nosso trabalho. Moldando as pessoas, modificando as pessoas com a nossa alegria, com a nossa felicidade. Contagiando com um sorriso, com a paz. Ensinando, ajudando uns aos outros. É dessa forma que nós iremos ser felizes verdadeiramente. Mas a gente sabe que a felicidade não é nesse mundo. Assim disse Jesus. A fortuna, queridos irmãos, o poder e a juventude são condições cobiçadas pela humanidade, mas não são essenciais para a felicidade. Aqueles que procuram nessas três condições o caminho para a felicidade estão enganados. É claro que a fortuna vai nos dar uma condição melhor de vida material. Quantas pessoas, nessa virada, não jogaram na Mega Sena ou em outros sorteios? Porque todos nós desejamos
o melhor para nós e a nossa família, desejamos ser felizes, mas muitas das vezes nos enganamos com relação a esta condição de felicidade. Assim também o poder, porque o poder dado àqueles que não têm condições gera conflitos, dores, sofrimento. E a juventude? Para nós que já passamos dos 50, né? Como era bom ser jovem, né? Como gostaríamos de voltar à nossa juventude. Mas isso não é essencial. Porque se a gente não usar bem a nossa juventude, caímos também no vício, nas paixões, nas nossas fraquezas morais. Então, tudo tem o seu tempo. E Jesus assim disse: a felicidade não é deste mundo. Mas por que Jesus falou sobre isso? Então, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E os espíritos dizem que não. Na questão 921, os espíritos dizem que o homem pode ser relativamente feliz sobre a terra, desde que pratiquem a lei de Deus. Vejam só, relativamente, não completa. Relativamente, desde que a gente pratique a lei de Deus. Mas nós somos infelizes porque desviamos do caminho reto. Então, os Espíritos esclarecem, nessa questão 920, que não podemos ser felizes completamente, porque a vida foi dado como prova e expiação. Como prova e expiação. Mas cabe ao homem amenizar os seus males e ser tão feliz quanto pode ser sobre a terra. Então nós podemos amenizar os nossos males e podemos ser felizes, relativamente, não absolutamente, porque o nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações, onde ainda predomina o bem, ou predomina o mal. Por isso, então nós temos essa fragilidade. Por isso ainda não somos felizes, porque nós temos que reparar muitos males que nós cometemos durante as nossas existências anteriores. Então, os Espíritos assim nos esclarecem. Ainda não podemos ser felizes completamente, mas relativamente sim, desde que a gente siga a lei de Deus. Ou seja, o caminho reto. Mas o que é a felicidade? A felicidade na vida material é a posse do necessário. E aí nós perguntamos, e o que é necessário? Se a gente parar para analisar, o necessário para nós seria um trabalho, né? Uma profissão, uma casa e as nossas condições de viver naquela casa, para manter, né, o ambiente, através dos móveis, os nossos utensílios e também o alimento. Isso seria o necessário. Mas se a gente parar para analisar, algumas pessoas vão dizer: ah, mas uma bicicleta é necessária. Ah, não, para mim o necessário é uma moto. Não, necessário é um carro. Então a gente vai colocando algumas necessidades na nossa vida material. E a gente vai em busca dessa felicidade. Como é bom, né? Quando a gente adquire a nossa casa própria, aí terminamos assim de pagar essa casa e a gente se sente feliz. Vem aquela felicidade, porque eu concluí uma meta, um objetivo na minha vida. Eu dei para a minha família um lar. Ou eu me dediquei e consegui um bom emprego, aquele que vai dar o sustento para a minha família, que eu possa trazer o alimento à mesa. Então isso nos proporciona felicidade.
Então fica, muitas das vezes, aquela pergunta, mas o que é o necessário? E o que é o supérfluo? Será o que eu tenho já é o suficiente para eu ser feliz? Nós temos que analisar isso. Porque nós somos ainda seres imperfeitos e temos muita ambição. Queremos mais. Nós temos uma xícara, mas eu quero 20 xícaras. Eu tenho 2 pares de calçado, mas eu quero 20 pares de calçado. Aí eu tenho um carro, mas eu quero um carro para mim, para minha esposa, meu filho. Então a gente é muito ambicioso. A gente não se contenta com o necessário. Não que isso venha prejudicar a nossa vida, não. A gente tem que buscar aquilo que desejamos pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação. Mas temos que ver o que é felicidade para nós, materialmente falando. O outro é a felicidade da vida moral. Ou seja, é a consciência tranquila e a fé no futuro. O que seria consciência tranquila? Nós falamos sobre a paz. É a paz interior. É eu estar de bem com as pessoas, que eu não tenho nada contra o meu irmão, que eu não prejudiquei aquilo que Santo Agostinho nos ensinou, né? Colocar a cabeça no travesseiro e saber que eu não prejudiquei ninguém. Eu procurei dar o meu melhor, ajudar as pessoas. Isso é uma consciência tranquila. E que eu estou nesse mundo procurando fazer o melhor. Eu estou tentando melhorar. Lá no Evangelho fala sobre o perdão, né? Perdão das ofensas. E aí tem uma parte que diz o seguinte: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Vejam só, né? Que os Espíritos não dizem. Perdoar o nosso inimigo é pedir perdão para nós mesmos. Para ver o quanto nós ainda somos falhos. Temos muito que aprender a melhorar, porque já prejudicamos alguém. Perdoar um amigo é dar uma demonstração da nossa amizade. Então, se um amigo nos ofendeu, falou qualquer coisa que venha nos ferir, vamos perdoar. Isso é demonstrar a nossa amizade que temos por ele. E perdoar as ofensas é mostrar que estamos no caminho do bem, é melhorar. Estamos melhorando. A partir do momento que eu perdoo alguém que me criticou, que me julgou, que me ofendeu, eu estou melhorando. Então, essas são as felicidades da vida material e da vida moral ou espiritual. E fala sobre a fé no futuro. Porque se nós estamos vivendo uma vida onde a felicidade é relativa, nós temos que acreditar no futuro. Que as nossas existências futuras serão melhores do que essa. Cada existência, cada reencarnação, nós estamos num patamar evolutivo, estamos melhorando. Então hoje estamos melhor do que ontem, porque vivemos em outras existências aqui na Terra. E amanhã seremos ainda melhores. E vamos melhorando, vamos crescendo. Então essa é a felicidade moral. Na questão 967 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que consiste a felicidade dos bons espíritos. E eles dizem, é conhecer todas as coisas, é não ter ódio, não ter nem inveja, nem ciúme, nem ambição, nenhuma das paixões que deixam o homem infeliz. Que a felicidade para os espíritos bons é uma felicidade suprema. Vejam só, é uma felicidade suprema. Que eles se sentem felizes pelo bem que fazem. Um dia nós vamos chegar nessa condição de bons espíritos. E a nossa felicidade vai ser suprema. E vamos estar felizes com esses irmãos. Estaremos juntos. E assim nós saberemos viver nesse nosso planeta, né? Em harmonia. Então os Espíritos vêm nos ensinando, vêm nos mostrando a cada momento o
que é felicidade. Certa feita perguntaram ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi seu momento de felicidade no plano espiritual. E ele disse o seguinte: a minha felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, veio me acordar, veio me despertar. E ela disse o seguinte: Bezerra, acorde, Bezerra. E ele desperta e, olhando ela, diz: Celina, minha filha, é você? E ela diz: sim, sou eu. Maria, mãe de Jesus, o Cristo, pediu que eu avisasse a você que você transportou, atravessou o portal da vida maior. Você agora está no mundo espiritual, na imortalidade. Ele se sentiu feliz naquele momento de ser recebido por Celina. Naquele momento também aparecem os familiares que já estavam no plano espiritual. E assim também aqueles amigos de ideal espírita que vieram receber. Mas ele ouviu um murmúrio. Ele disse: Celina, o que é esse barulho? E ela abre um sorriso e diz a ele: Bezerra, venha cá, venha ver. E ela ajuda ele porque ele ainda está confuso. E isso acontece quando despertamos no mundo espiritual. Há esse período de perturbação. E ela ajuda ele a chegar na sacada. E quando ele observa, há uma multidão de pessoas acenando para ele, muitos com lágrimas nos seus olhos. E ele pergunta a Celina: quem são esses? Quem são esses que eu não conheço? E ela diz: são aqueles que você consolou, que você levou uma palavra de esperança, de fé. Foi aquele que você ajudou lá nas reuniões mediúnicas com a sua palavra de conforto, curando as chagas profundas de suas almas, libertando das mazelas que ainda mantinham cada um deles. São esses os irmãos. Então Bezerra de Menezes finaliza dizendo: meu filho, a felicidade sem limite existe. Quando secamos uma lágrima, quando consolamos a um irmão necessitado, quando levamos a esperança, o amor a cada ser, a cada criatura, amando o nosso próximo. E essa é a lição dos bons espíritos, para que a gente compreenda bem que a felicidade material é boa, nos traz prazer momentâneo, mas é coisa passageira. A verdadeira felicidade é a felicidade do Espírito, que nos liberta de todas as mazelas, de todos os males, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, a ambição. Sim, nós temos que procurar essa felicidade. E assim, muitos vão perguntar: existe alguma fórmula para a felicidade? A verdadeira fórmula para a felicidade é da nossa adaptação. É nós trabalharmos constantemente o nosso interior. Sim, é trabalhar aquilo dentro de nós. Modificar as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de analisar. Muitas das vezes criticamos muito o outro. Então nós temos que fazer essa mudança dentro de nós, porque é um trabalho constante de transformação, de mudança. Porque ninguém vai nos fazer felizes ou infelizes. Cabe a nós conduzir o nosso destino, porque a felicidade depende de cada um de nós. E foi isso que Jesus ensinou, porque Jesus disse: a felicidade está dentro de cada um de nós. Aquele cofre chamado coração, onde a chave é o amor. E um dos momentos mais sublimes da passagem de Jesus aqui na terra foi o Sermão das Montanhas. Ele nos traz as bem-aventuranças. Ele nos ensina: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos,
Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição pela justiça. Bem-aventurados os aflitos. Amai os vossos irmãos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Perdoai as ofensas. Sede indulgente com as imperfeições alheias. Fazei o bem sem ostentação. Amai o vosso inimigo. Ajudai aquele que necessita. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Faça o bem àqueles que vos odeiam. Assim, Senhor Jesus, fazei ao outro o que gostaria que vos fizessem. Essa é a grande fórmula da felicidade, ou seja, o amor. Que a gente possa utilizar essa chave para abrir o nosso coração, entender essa realidade. Porque só através do amor não existe a paz. Só através do amor não existe a harmonia, a compreensão. Através do amor. Ser feliz. Nossa felicidade, ela baseia-se nessa adaptação constante na nossa vida social, na nossa vida familiar, na nossa vida psíquica, espiritual. Então a gente tem que se adaptar às situações que vivemos. É como contamos aquela historinha, né, do bode. Nós temos que saber nos adaptarmos em cada situação da vida para ser feliz. Porque aqueles conflitos no lar, na família, na vida social, profissional, está tudo numa programação. Aquelas pessoas que muitas das vezes nos perturbam, né? Vivem conflito conosco, nos ofendem, isso tudo faz parte para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, para que a gente possa aprender a ser paciente, ter resignação, ser tolerante, que muitas das vezes a gente não é. Então, ser feliz é isso. A gente procurar melhorar o nosso ambiente, a nossa vida. Porque a felicidade não é aquilo que a gente adquire, aquilo que a gente conquista. Porque muitas das vezes a gente conquista uma coisa e depois esquece. Mas eu desejo tanto um carro novo. E quando a gente consegue, fica 2 meses, já passou aquela felicidade. Um objeto, né? Um celular. Eu queria aquele celular que está na moda, aí adquirimos daqui a pouco. A felicidade foi embora. E é algo efêmero, passageiro. Agora aqui, nós buscamos dentro de nós, isso não. Essa felicidade, ela se transforma em mais felicidade. Aqueles homens, eles ocupavam o mesmo quarto daquele hospital. Eram doentes graves. Um deles ficava 1h da tarde sentado numa cadeira, ou seja, na cama, sentado na cama, para que pudesse filtrar a água que existia no seu pulmão. O outro ficava totalmente de bruços, sem se mover. E ali houve uma união, uma ligação de amizade. Eles conversavam muito. Conversavam sobre a família, sobre a vida, a sua profissão, enfim, assunto é que eles mais tinham. E ali se formou uma grande amizade. E naquele período de 1h em que aquele outro ficava sentado, havia uma janela perto do seu leito e ele observava o que havia por detrás daquela janela. Ele passava as informações para o seu amigo, dizendo que ali havia um parque, onde existia um rio, muitas flores de todas as cores, que confundiam o arco-íris. Os cisnes e os marrecos, eles brincavam na água, as crianças andavam, ou seja, navegavam naquele barquinho de brinquedo, os namorados abraçados. Então ele dava detalhes daquela
visão que ele tinha. Isso enchia de pensamentos positivos, de alegria, o seu companheiro que não podia se mover. E toda a tarde ele esperava por isso, receber aquelas informações que ele trazia. Uma vez falou sobre uma banda que não dava de ouvir a música, falou do movimento, da alegria, das pessoas correndo. Era um cenário bonito, cheio de árvores, os pássaros voando. Eis que um dia a enfermeira chegou no quarto com a água para o banho deles e observou que um deles estava morto. Era aquele da janela. Ela ficou triste, chamou os atendentes e levaram o corpo. O seu companheiro estava muito triste. Ele então pediu à enfermeira que colocasse a sua cama, o seu leito, lá perto da janela. E ela atendeu. Ele ficou feliz e colocou. Quando ela saiu, ele se esforçou, forçando o cotovelo para se apoiar e olhar o que havia por detrás da janela. Espantei, pois não havia nada, apenas um muro branco. Quando a enfermeira entrou no quarto, ele passou a ela essas informações. Por que ele fantasiou, criou tudo aquilo? E ela disse: talvez seja para deixar você feliz, para amenizar suas dores, o seu sofrimento. Porque, na verdade, mesmo que ele quisesse ver algo por detrás da janela, ele não poderia, ele era cego. Então, há uma grande alegria dividirmos os nossos problemas, onde esses problemas se tornam a metade do problema. Mas há uma grande felicidade e alegria em dividir a felicidade, porque ela se transforma no dobro de felicidade. Queridos irmãos, você quer saber se você é feliz? Observa tudo que o dinheiro, tudo que você tem e que o dinheiro não pode comprar. Aí você vai ver que você é. Essa é a forma da felicidade. Que possamos viver o presente. Porque o presente é um presente de Deus. Não vamos pensar no passado e nem vamos criar fantasias para o futuro. Temos que ter um projeto para 2023, sim, mas vamos viver o presente, porque a nossa vida é o aqui e agora. Então eu desejo a todos os irmãos um feliz ano novo, mas que esse ano novo comece aqui dentro de cada um de nós, com a paz, com a saúde, com a felicidade dentro de nós. Que essa felicidade ela possa se irradiar com luz, envolvendo as pessoas. Porque o nosso mundo, a humanidade precisa disso. Dessa luz de felicidade e de amor. Obrigado a todos pela atenção. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre.